Sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual de cerimônias e práticas da Seicho no Ie. É uma grande alegria receber você. E hoje, temos como prática a revelação divina da grande harmonia. E vamos começar com uma conversa. Para tanto, estamos recebendo hoje aqui o nosso superintendente do Departamento de Educação dos Preletores da Seicho no Ie do Brasil, preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Seja bem-vindo, preletor, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado a todos os amigos da Seicho no Ie, vocês que estão participando desta atividade muito rica, aí promovida pelos ofícios religiosos da Seicho no Ie do Brasil. Muito obrigado. Então, vamos começar, nosso bate-papo. A revelação da grande harmonia é uma revelação muito importante, Ela é muito citada na obra da Seicho no Ie. Nós temos no primeiro livro, da coleção A Verdade da Vida, também antes da revelação da Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. Então, minha primeira pergunta, preletor, é por que essa revelação ela é tão importante? Muito bem. Na verdade, eu estava relendo esse livro que deve fazer o dedicado à iluminação, e tem na página 99, o professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte: olha, se você não consegue praticar nem o que está no início da coleção A Verdade da Vida, antes do prefácio, na verdade, você não pode se considerar uma pessoa Seicho no Ie. E, como você citou, A Verdade da Vida, volume 1, ela já abre com a revelação divina da grande harmonia. Então, deve ser alguma coisa bastante importante mesmo, que a gente tem aqui, Primeiro, na verdade, nós temos aqui uma citação do Apocalipse e depois, em seguida, a revelação divina da grande harmonia. Então, deve ser algo muito importante porque abre o livro, praticamente abre o livro, A Verdade da Vida, volume 1. Então, ela, de fato, é importante porque nós temos uma determinada tendência de nos mostrarmos insatisfeitos com as coisas, É uma tendência da humanidade, parece que isso também é uma força do hábito mental das pessoas. E o fato de eu me queixar, e o mestre explica muito bem isso aí, quer dizer, uma pessoa pode ficar agradecendo e agradecer as coisas, mas quando ela se queixa de algo, ela se afasta, na verdade, da consciência divina, do Filho de Deus que está dentro dela. Então, harmonizar-se significa justamente o quê? Harmonizar-se é reconciliar-se, é voltar à unidade original, é entender que eu sou um com todas as coisas do céu e da terra. Esse é o fundamento um dos fundamentos importantíssimos do ensinamento da Seicho no Ie. É voltar a me conectar com todas as coisas e entender que eu sou um com este grande universo. Se eu entendo isso, então a minha vida com certeza vai estar sempre em sintonia com Deus, ou a gente pode chamar com a grande vida do universo. Por isso que essa revelação é extremamente importante. Entendo, preletor, muito importante. E o senhor falou em reconciliar-se com todas as coisas, Então, quando nós falamos na revelação divina da grande harmonia, na reconciliação, vai além das pessoas. É reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra, todas as coisas do universo. Eu gostaria até de recomendar para quem está nos assistindo um livro de um amigo nosso, que é o preletor Eduardo Nunes da Silva. No início do livro dele, ele tem aqui ele vai falar, na verdade, sobre a questão da gratidão, Ele diz o que a Seicho no Ie nos ensina, o que a Seicho no Ie ensina. E vai tocar num ponto bastante importante, que é sobre a reconciliação, sobre, na verdade, gratidão. Parece que essas coisas estão todas conectadas. Harmonia, gratidão, reconciliação. A gente pode entender tudo isso como uma faceta única. Então, quando o próprio mestre diz, olha, reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra, com todas as coisas do universo, significa o quê? Agradecer a todas as coisas do universo. Então, significa que quando eu estou reconciliado, naturalmente estou grato a todas as coisas do universo. Parece que hoje em dia nós estamos com o hábito, de receber no WhatsApp gratidão, 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 Verdade. Não é? Gratidão, gratidão. Mas gratidão a quê, Essa questão. Já que a humanidade percebeu esta questão da gratidão, que parece que agora começa a florescer, as pessoas se manifestando isso, gratidão, 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 já que a humanidade percebeu isso,
é muito importante entender o significado desta questão da gratidão, para a gente não ficar só na ideia de retribuição. Ah, obrigado, hein? Você me fez um grande favor, gratidão. Para não falar muito obrigado, falar gratidão. Só mudou o termo, né, Só mudou o preletor? termo, como se fosse eu, né, estou grato a você por ter feito isso. Essa não é a gratidão da Seicho Noye, principalmente quando a gente fala com relação a todas as coisas do céu e da terra. Basta olhar ao nosso redor para a gente verificar. Nós estamos sendo o tempo inteiro sendo vivificados por muitas coisas que nos rodeiam, e a isso é que nós devemos ter gratidão, porque somos unos, né? Um com todas as coisas do céu e da terra. Então, essa gratidão para Seicho Noye é essa unidade originária entre todas as coisas do céu e da terra. Exatamente. A visão materialista de mundo faz com que a gente enxergue as coisas separadas de nós, né? É óbvio, né? Nós estamos separados com nossos corpos físicos, né? Eu não consigo enxergar toda a dinâmica que está acontecendo no meu corpo carnal agora, né? Como as células estão trabalhando, temos bactérias dentro do corpo, vírus dentro do corpo, estão trabalhando a nosso favor. A gente não consegue enxergar tudo isso. O mundo material, a gente utiliza os 5 sentidos para nos comunicar com este mundo material, e eles são extremamente limitados. Essa limitação nos leva a enxergar as coisas separadas de nós. Então, a reconciliação, né, você vê, é o recíproco agradecer, quer dizer, é o reconhecimento, né, de que eu e o outro somos um, nós somos uma unidade que constantemente estamos nos auxiliando, essa é a verdade, né? O ar que eu respiro, a água que eu bebo, os inúmeros milhões e bilhões, né, de seres desse planeta Terra, tudo isso está colaborando para que a vida permaneça, floresça aqui no nosso querido planeta Terra. Então, a tudo isso nós devemos gratidão, mas gratidão porque, obrigado porque vocês estão me fazendo um grande favor. Não, não. Obrigado porque eu sou um com vocês, vocês são um comigo, nós somos uma unidade. Se eu olhar minha mão, por exemplo, elas podem aparecer, você pode falar dedo mindinho, antigamente fala seu vizinho, pai de todos, fura-bolo, né? Dedo mindinho, anular, polegar, parece tudo separado, né? Mas na verdade você não consegue enxergar ele como separado, você enxerga como a mão, né? A minha mão, né? Minha mão, os dedos estão separados, mas ao mesmo tempo eles formam essa unidade e trabalham em conjunto. Então a gente precisa entender a nossa conexão com todo o universo, como se fosse mesmo os dedos da mão, apesar de separados, fazem parte de um todo. Poder olhar além, então, do que está manifesto, né? As coisas aparentemente estão separadas, né? Mas só na matéria, né? Poder olhar além disso, então. E, preletor, na revelação da grande harmonia, é muito citado também, logo no início, né, a questão de você, se você vai fazer oferenda ao altar, antes disso, né, estar em reconciliação com os seus irmãos. E o mais importante dentre eles são os pais, né? Por que, preletor, os pais seriam os mais importantes dentre nossos irmãos? Primeiro, uma passagem cristã muito bonita, né? Porque às vezes a gente faz um gesto, né, o ritual, que parece muito bacana, vou lá e ofereço, né, dou uma oferenda no altar, só que muitas vezes o ritual, né, não acompanha o sentimento, né? Então, muitas vezes nós pensamos, vamos agradar a Deus fazendo este gesto, mas será que o gesto corresponde ao sentimento? Então, não adianta eu fazer um gesto de gratidão a Deus, porque se eu e o próximo somos um, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Nós somos um com o outro, isso o cristianismo já ensinava. Então significa que para Deus, né, o mais importante é que nós vivamos bem reconciliados com todas as pessoas, com todas as coisas e fatos, mas enfim, com as pessoas, né? E então, ora, o que adianta eu lá dizer, olha Deus, que gesto lindo, né, de gratidão a você, mas eu estou mal com o meu próprio irmão, então eu vou lá me reconciliar com o meu irmão em primeiro lugar, depois levo a oferenda ao altar. Por que os pais são importantes? Porque aí também vem uma concepção de vida nossa, que nós agradecemos muito o fato de nós podermos nos manifestar aqui, neste planeta Terra, neste mundo material, porque sabemos que isto aqui é uma escola da vida, como o nosso mestre Seiichi Taniguchi sempre fala, que é a escola da vida. E nós estamos matriculados nessa escola da vida para quê? Para fazer o melhor, para poder desenvolver o nosso caráter, para poder nos aprimorar, para poder chegar mais próximo da consciência divina. Ora,
eu só estou aqui porque, independente da relação que eu tive com meu pai e com a minha mãe, se eles me abandonaram, se eles me deixaram, o fato é que eu estou aqui. Se eu estou aqui, é porque eles me deram essa oportunidade de ter nascido e me expressado, vamos dizer assim, né, neste mundo que nós chamamos de mundo material. Eu devo gratidão a isso, né? Eu devo realmente reconhecer isto, porque o fato de eu reconhecer isto já é prova de que eu entendi a importância da minha vida estar aqui nesse momento, se manifestando nesse mundo material. Então, se eu não tenho essa consciência, se eu culpo os meus pais, se eu estou magoado com eles, etc., é como se eu estivesse rompendo essa ligação, né, entre o céu e a terra, ou essa ligação que me diz, olha, que bom que você está aqui, agradeça esse fato de você estar aqui. Então, essa ligação foi possível graças aos meus pais. Se eu amo isso, se eu reconheço isso em mim e digo, puxa, que bacana eu estar aqui, naturalmente o meu sentimento se volta para os meus pais e eu começo a agradecê-los. Agora, se eu também nem gosto de estar aqui, nem gosto da minha própria vida, não queria estar aqui nesse momento, ou então acho que essa vida é sofrida, cheia de problemas, etc. e tal, isso já demonstra que eu não estou reconciliado comigo mesmo. Obviamente, eu também não estou grato ao fato de eu ter nascido através do meu pai e da minha mãe. Então, eu sei que às vezes é uma posição difícil para quem teve uma vida dura com o papai e com a mamãe, né? Às vezes foi abandonado. Eu trabalho em escolas e acompanho vidas de crianças que às vezes não são criadas pelo pai, às vezes não são pela mãe, então passam por vários problemas. Mas outro dia, dando um exemplo interessante, eu estava com um aluninho, dava muito problema para as professoras, a professora ficava maluca com ele. E eu estabeleci ligações com os alunos que tinham bastante problema. Isso, aliás, eu sempre faço isso, eu gosto disso. Então eu sentei um dia com ele para conversar, tal, a gente foi falando, ele falou, meu pai é todo tatuado, ele usa droga, mas você vive com o pai? Não sei o quê. E aí eu cheguei para ele e falei assim, ele me mostrou uma certa tristeza pelo pai, até, né, porque o pai vive drogado, assim, ele falava todo tatuado, nada contra a tatuagem, mas enfim, né, ele colocou isso como uma tristeza. E eu falei para ele assim, interessante, se o seu pai, esse aí que você está me falando, não existisse, e parei por aí. Ele devia ter uns 9, 10 aninhos. Aí ele ficou olhando para mim, se ele não existisse, eu não existiria. Ele falou, eu falei, então, se você não existisse, eu não estava aqui com você, eu não tinha te conhecido, a gente não estava conversando, olha quanta coisa junto a gente descobriu, que legal. Aí ele ficou assim, tão assim, de olho aberto e me pulou em mim e me abraçou, né? Então, quer dizer, naquele momento ele mostrou que, né, mostramos para ele que o mais importante, na verdade, era o fato dele estar ali, vivo, né? E isso veio, fruto do seu pai. Então, ainda bem que o seu pai nasceu. Eu falei para ele, ainda bem que o seu pai te deu a vida aqui, porque nós estamos aqui. Então, gera gratidão, né? E isso tudo faz com que a pessoa tenha uma outra visão da vida. Nossa, que lindo relato, preletor. O senhor tem belos relatos, especialmente na escola, e é incrível como a criança que tem essa abertura de coração, né, facilmente consegue perceber essa gratidão à vida, né, e a gratidão aos pais, esse primeiro passo para também agradecermos a nossa própria vida, né, preletor, que o senhor está nos dizendo. E, às vezes, as pessoas até, numa situação de desarmonia, fazem algumas orações, né, mentalizam e dizem, bem, eu estou tolerando a pessoa, né, eu consigo ser condescendente a ela, mas será, preletor, que a condescendência, a tolerância é a verdadeira reconciliação? Bom, eu falo para você que é tolerante ou condescendente, parabéns, vai até achar estranho. Não, mas como? Está dizendo que não é verdadeira reconciliação? Porque uma vez ouvi do professor Heitor Miyazaki, nunca mais me esqueci, melhor ser tolerar e condescender do que odiar. Desarmonia, né? É um primeiro passo já. Então é um primeiro passo, né? Às vezes a gente tolera algumas circunstâncias e às vezes a gente é condescendente com uma circunstância. Mas basta você que está me ouvindo agora, por exemplo, se eu falo assim, eu tolero a pessoa, você já sabe que você não atingiu um estágio de liberdade, né? A reconciliação nos liberta, de verdade nos liberta. Então, eu sei que se eu estou condescendendo a uma pessoa, se eu estou tolerando uma pessoa, ok, pelo menos eu ainda não estou naquele clima do conflito, do ódio, da mágoa, mas também não é uma situação ideal, não preciso nem explicar, a pessoa sente que não é ideal.
Então, a reconciliação verdadeira só se estabelece quando há o recíproco agradecer. Então, é o fato de eu quebrar esta barreira que existe entre mim e a outra pessoa e começar, né, ao recíproco agradecer, é aquela reconciliação, puxa, olha, que bom, né, olha, estamos juntos, né, que a gente diz bastante hoje, né, eu e você somos um só, nós, pô, aquilo, pô, deixa para trás, tal. Passou. Então, eu vivi isso na minha família, quando meu pai e meu tio, os dois falecidos já, os dois irmãos, né, haviam brigado feio, né, não se falavam há muito tempo, e eu comecei a fazer, né, a oração para eles se reconciliarem. Então, eu lia a revelação divina, enfim, né, visualizava a reconciliação deles e tal. E aí, um dia, o meu tio resolveu de surpresa aparecer em casa, no Natal, sem dizer nada. A princípio, eles dois começaram a brigar, e eu pensei, puxa, eu orei tanto para eles virem aqui brigar em casa, né? Mas eu me mantive firme depois desse pensamento que passou na minha cabeça, e comecei a visualizar. Aí os dois começaram a chorar, se abraçaram, e a partir daí nunca mais tiveram nenhum desentendimento. Então houve uma reconciliação, porque os dois começaram a dizer um para o outro assim, puxa, mas eu te amo tanto, mas eu também te amo, a gente já fez tanta coisa boa, é verdade, não podemos esquecer disso. Então os dois começaram a se agradecer, e aí houve então a verdadeira reconciliação. Então eles se toleravam porque eram irmãos, não estavam se falando há muito tempo, mas houve a reconciliação a partir do momento que eles se agradeceram, e aí houve de novo o quê? Né, voltaram a ser uma unidade. Ou seja, o amor, né? O amor se manifestou entre eles, né? Eu e o outro somos um, não é? Tá certo, Preletor, que lindo, né? Mais um relato maravilhoso. E quais são os benefícios, Preletor, então, dessa leitura, dessa prática, né? Hoje vamos fazer a prática da leitura da revelação divina da grande harmonia. Quais seriam os benefícios de procedermos essa leitura? Aí eu vou usar meu amigo do Preletor Eduardo Nunes nesse livro aqui, porque ele conta alguns relatos interessantes. Quando a gente pensa em benefícios, né, a gente está pensando ainda em troca, né? Quer dizer, eu vou me beneficiar, né, com alguma coisa. Então, o Preletor Eduardo coloca muito bem que às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu já agradeci tanto, né, porque recíproco agradecer, reconciliar-se, revelação divina da grande harmonia. Nossa, já agradeci tanto, mas a coisa não vai para frente, eu não consigo, né, mudar a minha própria vida. Então a pessoa, às vezes ela quer fazer, quer ler a revelação divina da grande harmonia, quer falar muito obrigado repetidas vezes, procurando encontrar algum benefício próprio. Tá? É óbvio, né? E aí vem a outra faceta da história, que nós temos relatos de pessoas que, ao se reconciliarem, se curaram lendo a revelação divina, perceberam, por exemplo, que estavam carregando tristeza, mágoa, ódio, então perdoaram a pessoa, se reconciliaram com aquela pessoa, se harmonizaram com aquela pessoa e tiveram a cura. Aí a gente pode falar, puxa, isso é um benefício, ok. Mas a mente humana pode nos trair nessa hora, ou seja, se eu vou com o intuito de fazer a oração para obter um benefício, eu já estou invertendo a ordem das coisas. Eu simplesmente devo, nesse momento, entender em profundidade o que é, na verdade, né, a revelação divina da grande harmonia, o que é a harmonia, o que é a reconciliação, buscar a reconciliação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, a gente pode dizer que o que vem, né, no retorno da oração, da leitura da revelação divina, é um acréscimo, ele não chega a ser um benefício. Então, é um acréscimo, mas a gente pode até dizer, na verdade, a gente volta a ser, tem uma posição radical quanto a isso, né? A gente volta ao nosso estado original de filho de Deus. Esse é o maior dos benefícios, se a gente puder falar em benefício. Tudo na Seichonoye a gente faz para que a gente volte ao nosso estado original de filhos de Deus e todas as demais coisas nos são acrescidas. E, Preletor, é conhecido entre os praticantes da Seichonoye a ideia de que a gente, lendo várias vezes, né, a revelação da grande harmonia, às vezes até 7 vezes 7, né, que isso traria realmente algum benefício, né? O que o senhor poderia dizer a respeito? A gente precisa tomar cuidado, né, com essas questões aí de mitos, né? 7 vezes 7... 49 vezes 49, não, nós não orientamos isso, porque
Às vezes uma pessoa chega lá e lê 7 vezes a revelação divina porque, né, lá deu na cabeça dela de fazer isso. E aí ela conseguiu lá, né, alguma coisa né, na vida dela aconteceu de maravilhoso, então ela começa a espalhar isso para os outros, né? Olha, lê 7 vezes 7 porque eu fiz isso. Ou então pega lá o número 7, tem lá um mistério por trás do 7, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 isso, 7 aquilo, e a pessoa já pega, né, um negócio que ouviu dizer, ainda mais hoje na internet, né? E mistura tudo. Então, não. Tanto é que, por exemplo, o professor Masaharu Taniguchi, o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, certa vez conversando com o professor Tokuhisa, né, Katsumi Tokuhisa, o professor Tokuhisa dizia: mestre, eu já li tantas vezes, não lembro quantas vezes ele tinha lido, né, a coleção A Verdade da Vida, eu não entendi direito ainda o ensinamento. Que resposta que o professor Masaharu Taniguchi iria dar nessa hora, né? Já li tantas vezes e eu não consegui ainda entender direito o ensinamento. Ele disse: Tokuhisa, leia apenas uma vez. Ou seja, né, se fosse assim, não, leia mais 20, leia mais 30, não, leia apenas uma vez, porque basta, se eu tiver fé verdadeira, né, eu leio uma única vez e dá certo. Agora, se eu estou num processo de aprendizagem, né, eu posso ter que ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é para Deus me ouvir, Deus já me ouviu desde o início, é simplesmente para eu poder ter, né, uma mente que aceita, né, sintonizar-se com a grande vida do universo, porque às vezes não, a barreira está em mim, na verdade. Então, eu leio uma vez, consigo, leio 3, consigo, leio 10, às vezes você tem pessoas que leram durante anos e anos e anos até conseguir, né, aprender de fato a lição que estavam lá se propondo a aprender. Então, não existe essa história de 7 vezes 7 ou 7 vezes a leitura da revelação divina. Isso foi inventado, mas não tem isso, não existe uma orientação dos ensinamentos da Seicho Noye nesse sentido. Ufa, né, preletor, que bom! Não temos esses mitos na Seicho Noye e não precisamos estar engessados, né? O ensinamento, na verdade, liberta, né? E então, vamos à prática, né, preletor? E convidamos todos vocês a participarem conosco da leitura da Revelação Divina da Grande Harmonia sob a condução do preletor Marcos Rogério. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, agora nós vamos iniciar a nossa prática da leitura da Revelação Divina da Grande Harmonia. Aqui atrás de mim eu tenho, então, um quadro onde está escrito em japonês Jiso. Embaixo vocês estão vendo escrito Imagem Verdadeira, que é, na verdade, a tradução do significado, né, de Jiso, Imagem Verdadeira. Imagem verdadeira é o mundo perfeito criado por Deus, é a perfeição, é aquilo que também chamamos de realidade. Então, normalmente a gente faz uma leve curvatura, né? Eu me dirijo ao quadro, na verdade, mas não estou me dirigindo ao quadro em si, estou reverenciando a própria imagem verdadeira, minha própria imagem verdadeira. Bom, eu vou utilizar aqui a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, mas eu trouxe para vocês alguns exemplos de formatos dessa Sutra Sagrada, mais uma aqui, e na Sutra Sagrada vocês vão poder, logo no início está escrito aqui, Revelações Divinas do Acendedor dos 7 Candeeiros. A primeira dessas revelações é a Revelação Divina da Grande Harmonia. Ela tem a Sutra Sagrada também, a gente tem nesse formato aqui menor, né, com a capa também, uma capa preta. Todas essas sutras você pode inclusive comprá-las através do nosso site, da nossa livraria virtual. E como eu expliquei durante a nossa entrevista, essa revelação divina também está aqui presente na Verdade da Vida, volume 1, Revelação Divina da Grande Harmonia. Ok? Muito bem. Obviamente você pode, se tiver a sutra em mãos, ler comigo, acompanhar essa leitura, mas também, se você não tem a sutra, não há problema nenhum, você vai ficar em posição de oração, fechar os olhos, juntar as mãos diante do rosto e acompanhar esta revelação divina da Grande Harmonia. Às vezes as pessoas nos perguntam, né, eu posso fazer essa revelação divina quando? A qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer momento, você pode acordar e
ler a revelação divina da Grande Harmonia, você pode ler a revelação divina da Grande Harmonia durante o expediente de trabalho, sabe? Quando sobra aqueles momentos assim, e você pode ler antes do almoço, depois do almoço, durante o almoço, na janta. O importante é que você crie o hábito de ler a revelação divina da Grande Harmonia sempre. Obviamente, não é uma leitura que a gente faz de uma maneira assim, encosto na cadeira e fico lendo de qualquer forma, não é? É importante a postura do corpo e a postura, a atitude mental, na verdade, né? Então, a postura do corpo revela, na verdade, a atitude mental e vice-versa. Então, claro que é importante a gente ter essa atitude correta diante das coisas que a gente vai realizar. Sabemos disso, não é? Então, você pode ler, não há nenhum ritual em si, mas, enfim, postura correta, mente correta e, então, a leitura que deve ser feita de forma pausada para que você não leia mecanicamente. Porque se a gente costuma acostumar a leitura, às vezes a gente não sente as palavras, aquilo que está dito naquelas palavras. Então, lendo pausadamente, leia sempre como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo essa sutra, né? Perdão, a revelação divina da Grande Harmonia. Ler assim com este sentimento, com este coração. Cada palavra, saboreando cada palavra, entendendo o ensinamento por detrás de cada palavra e fazendo, sim, uma autoanálise, uma autorreflexão. Uma das características importantíssimas para que nós mudemos a nossa própria vida, a nossa própria forma de pensar, é ter essa capacidade de fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Então, essa leitura, ela serve para isso também, né? Saboreando cada palavra e entendendo que nós somos um com todas as coisas do céu e da terra. Vamos começar, então, a nossa leitura da revelação divina da Grande Harmonia. Então, eu peço, então, quem tiver esta sutra em mãos, como eu tenho aqui, né? Ou qualquer uma delas, obviamente, né? Na revelação, que tenha a revelação divina da Grande Harmonia, pode abrir, então, na página correta, a revelação divina da Grande Harmonia. Quem estiver sem uma sutra, ou mesmo o livro A Verdade da Vida, volume 1 em mãos, pode, então, fechar os olhos serenamente e acompanhar a leitura da revelação divina da Grande Harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns.
Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação Divina da noite de 27 de setembro de 1931. Muito bem, assim terminamos a leitura da Revelação Divina da Grande Harmonia. Muito obrigado. Queridos amigos, estamos chegando ao final de mais uma reunião virtual. Agradecemos imensamente ao nosso querido preletor, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que conduziu a leitura da Revelação da Grande Harmonia. E agradecemos a você que participou conosco e que esteja também no nosso próximo encontro. Até breve, até uma próxima reunião das cerimônias e práticas da Seicho-no-Ie. Muito obrigada. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!